Capítulo 11 do livro de Números. O fogo da ira do Senhor, a missão dada às 70 autoridades do povo e o Senhor envia codornizes, além de a reclamação do povo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Tarebá ou Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho, esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna as 70 autoridades de Israel, se você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Que você sabe, na verdade. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito, agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé e dizes: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haverá o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Agora o Senhor envia as cordonizes, texto sobre este assunto. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Um dia de caminhada equivalente a 30 quilômetros aproximadamente. Aspas, né? Continuando o texto. Durante todo aquele dia, aquela noite e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Ou seja, ninguém recolheu menos de 200 a 400 litros, o equivalente. Então eles
estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele os feriu, ou o feriu com uma praga terrível. Por isso, no lugar foi chamado de Kibroth Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibroth Atavá, o povo partiu para Azerote, e lá ficou. Então esta foi a leitura do capítulo 11 do livro de Números. Capítulo 11 do livro de Números. O fogo da ira do Senhor, a missão dada às 70 autoridades do povo, e o Senhor envia codornizes, além de a reclamação do povo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Tarebá ou Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, se você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Que você sabe, na verdade. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito, agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé e dizes: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haverá o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Agora o Senhor envia as cordonizes, texto sobre este assunto. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada.
um dia de caminhada equivalente a 30 quilômetros aproximadamente. Aspas, né? Continuando o texto. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Ou seja, ninguém recolheu menos de 200 a 400 litros, equivalente. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele os feriu, ou o feriu com uma praga terrível. Por isso no lugar foi chamado de Kibroth Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibroth Atavá, o povo partiu para Azerote, e lá ficou. Então esta foi a leitura do capítulo 11 do livro de Números. Capítulo 11 do livro de Números. O fogo da ira do Senhor, a missão dada às 70 autoridades do povo, e o Senhor envia codornizes, além de a reclamação do povo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Tarebá ou Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, se você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Que você sabe, na verdade. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé e dizes: Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haverá o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles.
Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Agora o Senhor envia as cordonizes, texto sobre este assunto. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Um dia de caminhada equivalente a 30 quilômetros aproximadamente. Aspas, né? Continuando o texto. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Ou seja, ninguém recolheu menos de 200 a 400 litros, equivalente. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele os feriu, ou o feriu com uma praga terrível. Por isso no lugar foi chamado de Kibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Então esta foi a leitura do capítulo 11 do livro de Números. Capítulo 11 do livro de Números. O fogo da ira do Senhor, a missão dada às 70 autoridades do povo e o Senhor envia codornizes, além de a reclamação do povo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Tarebá ou Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sobre o juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, se você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Que você sabe, na verdade. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: Consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé e dizes: Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haverá o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda.
O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Agora o Senhor envia as cordonizes, texto sobre este assunto. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Um dia de caminhada é equivalente a 30 quilômetros aproximadamente. Aspas, né? Continuando o texto. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Ou seja, ninguém recolheu menos de 200 a 400 litros, o equivalente. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele os feriu, ou o feriu com uma praga terrível. Por isso no lugar foi chamado de Kibroth Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibroth Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Então esta foi a leitura do capítulo 11 do livro de Números. Capítulo 11 do livro de Números. O fogo da ira do Senhor, a missão dada às 70 autoridades do povo e o Senhor envia codornizes, além de a reclamação do povo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Tarebá ou Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, se você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Que você sabe, na verdade. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé e dizes: darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haverá o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não.
Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Agora o Senhor envia as cordonizes, texto sobre este assunto. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Um dia de caminhada equivalente a 30 quilômetros aproximadamente. Aspas, né? Continuando o texto. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Ou seja, ninguém recolheu menos de 200 a 400 litros, o equivalente. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele os feriu, ou o feriu com uma praga terrível. Por isso no lugar foi chamado de Kibrot Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrot Atavá, o povo partiu para Azerote, e lá ficou. Então esta foi a leitura do capítulo 11 do livro de Números. Capítulo 11 do livro de Números. O fogo da ira do Senhor, a missão dada às 70 autoridades do povo e o Senhor envia codornizes, além de a reclamação do povo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Tarebá ou Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos o apetite e nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A missão dada às 70 autoridades do povo. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, se você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Que você sabe, na verdade. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhe dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés:
Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé e dizes, darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haverá o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Agora o Senhor envia as cordonizes, texto sobre este assunto. Depois disso veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Um dia de caminhada equivalente a 30 quilômetros aproximadamente. Aspas, né? Continuando o texto. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Ou seja, ninguém recolheu menos de 200 a 400 litros, equivalente. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento, mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele os feriu, ou o feriu com uma praga terrível. Por isso no lugar foi chamado de Kibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Então esta foi a leitura do capítulo 11 do livro de Números.